Olá pessoal, tudo bem? Eric Formaggio por aqui. Obrigado aí por você assistir mais esse vídeo e hoje eu vou falar sobre a síndrome do impostor. Mas antes disso, eu pedi aí para você, curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho e também, caso você ainda não conheça, o ano passado, no final de 2023, eu lancei um livro sobre SEO. E, enfim, é um livro onde eu reuni aí muitas das minhas experiências sobre SEO, eu falo sobre conceitos e práticas também importantes, além de cases aí relacionados ao SEO. Caso você não conheça ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo, lá para a Amazon, sempre tem algum desconto ali na Amazon, recomendo que você dê uma olhada. Tem a versão física e digital do livro também. E se você comprar o meu livro, me dá um alô lá no meu Instagram, no eric.formaggio. Dá um alô, ó, Eric, comprei seu livro, tô lendo aqui, quiser tirar alguma dúvida, dar algum feedback, eu vou ficar muito feliz em ouvir, tá? Hoje eu vim falar sobre a síndrome do impostor, que é algo que eu já sofri com isso, tá? E vou até confessar para vocês que às vezes eu tenho algumas recaídas, tá? Mas e eu falo isso com muita tranquilidade porque depois que eu escrevi o livro, muitas pessoas vieram me procurar, né? Ah, Eric, li seu livro, trabalho com SEO há tanto tempo. E eu tive alguns relatos assim de pessoas que me falavam: Poxa, Eric, eu vivia muito com a síndrome do impostor, eu tinha medo de expor minhas opiniões, as minhas ideias referentes ao SEO. E tem algo que eu até falo bastante no livro, né? Que o SEO é uma área multidisciplinar, tem que estar sempre estudando, tu não vai saber tudo do SEO, porque eu pelo menos não conseguiria trabalhar numa área onde eu tivesse um final, né? Pô, cheguei aqui já sei tudo. Não, é uma área que você precisa estar sempre se atualizando, né? Tem gente que não gosta muito disso, mas no meu caso é o que eu gosto, né? O que me fez me apaixonar por essa área é a possibilidade de estar sempre estudando. E algumas pessoas me procuraram falando que sofriam dessa síndrome do impostor, que através de algumas falas, né, alguns discursos meus, até em podcasts, teve um podcast que eu falei que eu fiz com a Lisane um tempo atrás, com a Lisane do Niara. Vou deixar o link aqui embaixo também desse podcast que a gente gravou, e eu falei muito sobre isso, né, que é impossível tu saber tudo na área de SEO, né? Que por mais que seja uma área que ela tenha uma complexidade técnica muito grande, é impossível você saber tudo e você vai estar sempre que estar estudando. E eu estou há muito tempo para falar sobre isso, porque desses relatos que eu ouvi, alguns deles eu fiquei bem sensibilizado, assim, eu procuro sempre incentivar as pessoas, né? Eu gosto muito, eu tenho como propósito ajudar as pessoas através da educação, através de treinamentos, através de mentoria, essas coisas assim. Então, o livro é uma forma de eu colaborar com a comunidade. Esses vídeos que eu gravo, os cards que eu coloco lá no Instagram, né? Então, até quando as pessoas vêm me procurar, elas falam assim: Poxa, Eric, tu é um cara bacana porque tu é muito acessível. E isso é porque é meu propósito, eu sou assim, eu gosto de ajudar as pessoas. Porque eu também já sofri da síndrome do impostor. E principalmente num mercado como o nosso, que ele é tão exigente quanto as coisas que a gente conhece, as coisas que a gente fala, isso é algo muito importante. Eu quero mostrar para vocês um artigo que eu li e me fez pensar muito sobre isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo, porque é um artigo muito bacana falando sobre a síndrome do impostor, que ele tá lá no site do drauziovarela.ol.com.br. É um artigo que ele foi escrito pela Isabelle Manzini. É um artigo muito legal, eu vou deixar o link dele aqui. Mas uma das coisas que ela fala, né, é que sentir-se inseguro faz parte da natureza humana, em uma realidade na qual somos cobrados o tempo inteiro para sermos os melhores em tudo. E isso existe muito no nosso mercado, na comunidade de SEO, principalmente nessas épocas onde nós temos atualizações do Google, novidades, siglas, né? Desculpa. As siglas, elas viram uma sopa de letrinhas, né? E principalmente para os mais novos, para os iniciantes na área, né? Eu considero aí que uma pessoa que está trabalhando de 1 a 2 anos na área de SEO, uma pessoa nova na área ainda, ela está aprendendo e não tem problema nenhum, tá tudo certo, né? Todo mundo começou de alguma forma.
né? Mas isso pode se tornar uma insegurança constante. E outra coisa que a Isabelle fala aqui, né, é que é sobre alguns sintomas, né? Ela fala que o principal sintoma é o medo de ser desmascarado, né, pela insegurança na própria capacidade, que tem a síndrome quem tem a síndrome do impostor acredita ser uma fraude. Gente, isso é algo que eu considero nos dias de hoje normal no mercado as pessoas terem essa síndrome, porque o mundo ele corre muito rápido. Você recém aprendeu uma coisa nova, já aparece outra. Agora nós temos aí, né, o advento da inteligência artificial, de novas discussões. Daí a gente estava falando sobre isso, o Google lançou um monte de atualização, né? Agora tem as atualizações. E quanto mais eu estudo sobre SEO, mais eu tenho a certeza que eu preciso estudar mais ainda, porque eu sei muito pouco, né? Eu trabalho com SEO desde 2007, eu já tive essa insegurança várias vezes. E como que eu resolvi isso na minha vida? Eu resolvi simplesmente dizendo, é impossível eu saber tudo. Então eu sou um eterno aprendiz, eu sempre estou procurando estudar SEO, eu, eu compro cursos de SEO de pessoas que bem mais novas do que eu no mercado para entender a visão delas sobre SEO e tá tudo certo, né? Os maiores exemplos que eu tenho em relação a isso é que os analistas de SEO, os consultores de SEO que eu mais admiro, eu vejo que eles estão sempre comprando livros, estão sempre indo em eventos, comprando cursos novos. Por quê? Porque eles têm essa mesma opinião, que é impossível saber de tudo e a gente tem que estar sempre aprendendo quando se trata de SEO. Então eu compro todos os livros de SEO que eu encontro pela frente, eu compro cursos e eu conheci pessoas fantásticas nesse caminho. E eu aprendi muito com essas pessoas. Pessoas que eu, sem expectativa nenhuma, não esperava aprender nada, né? Eu fui lá conhecer essa pessoa, às vezes pela amizade, pelo prazer de ter uma amizade nova, de saber como essa pessoa trabalha com SEO, e eu aprendi um monte. Então, acho que o primeiro passo para você não ter essa síndrome, ou para você poder trabalhar e controlar ela dentro de si, é você assumir que é impossível nessa área saber de tudo. Tá? É impossível nessa área saber de tudo e que você vai sempre que estar estudando. Ou seja, se você não conhece algo dentro do SEO, se você tem dificuldade com alguma coisa, é simples, é só você sentar e começar a estudar. E quanto mais você estudar, mais perto você vai estar de ter o conhecimento necessário para poder opinar sobre aquilo. Eu, por exemplo, tem diversas facetas dentro do SEO, né? Tem algumas delas que eu me considero assim júnior ainda, né? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Busca local. Busca local é uma coisa que eu estou estudando muito ainda. Busca local, eu sei o básico, já fiz busca local para os meus clientes, mas conversando com o Anderson Mello, que para mim é uma das grandes referências em busca local, né, e outras pessoas, eu aprendi muita coisa. E é fantástico isso. Vou até deixar o link do curso do Anderson Mello sobre o Google Meu Negócio, vou deixar o link aqui. Ele tem um curso bem bacana e eu estou aprendendo muito sobre isso. A minha especialidade foi sempre na parte técnica de SEO, na parte de projetos, na parte de conteúdo, na parte de link building. Então essa busca local, ela nunca exigiu muito para mim como analista, né, como um conhecimento muito grande, né? Os projetos que eu tive de busca local alguns anos atrás, o trabalho que eu fiz sabendo o básico daquele, contando com a ajuda de outros analistas mais experientes do que eu, né, nesse quesito, me ajudaram muito. E eu falei, pô, isso é uma coisa bacana, quero estudar mais, né? Busca local principalmente. Eu vejo que ela tem um crescimento muito bacana, né, no nosso mercado, né? O mercado americano, talvez outros mercados eles já sejam mais maduros, né? E comecei a estudar e, cara, muito legal, tô gostando muito. E tá tudo certo. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Então a mensagem que eu passo para vocês é essa. Você não precisa saber de tudo. Tá?
tem uma especialidade que eu tenho dentro do SEO, que é a parte de segurança, que eu não vejo quase ninguém falando aqui no Brasil. E tá tudo certo. Porque às vezes a pessoa ela acaba se aliando àquilo que faz mais sentido pro dia a dia dela, né? E de novo, isso, palavras aqui de um tiozão aí que trabalha desde 2007 com SEO. O mercado ele muda muito, as pessoas mudam, então você vai estar sempre que estar estudando, tá? Se você não sabe alguma coisa hoje, se você tem alguma insegurança em relação a isso, basta você estudar. Eu vejo que parte da insegurança das pessoas em relação ao SEO e que acaba causando essa síndrome do impostor é muito o medo de ser desmascarado, né? Essa insegurança, as críticas, né? Gente, talvez eu tenha sido uma das pessoas mais criticadas nesse mercado, tá? Eu já fui muito criticado e eu já dei muita... Eu já algumas críticas no passado, elas me machucavam muito, principalmente relacionados aos meus livros. O primeiro livro que eu lancei foi em 2010. E eu lembro quando eu lancei meu primeiro livro, algumas pessoas me criticaram o meu livro, o conteúdo dele. Eu lembro até hoje numa palestra, um cara ele falou assim: qualquer pessoa, desculpa aí meu amigo Eric, mas qualquer pessoa que escreve um livro de SEO já está escrevendo um livro que está desatualizado. Mentira! Principalmente se você escreve um livro relacionado aos fundamentos do SEO. Se você pegar o meu livro lá de 2010, ler o livro, você vai ver que a parte de fundamentos de projeto, ela é a mesma que eu aplico até hoje. É lógico, ferramentas, alguns requisitos, eles podem estar desatualizados, mas os fundamentos, eles continuam os mesmos, tá? E aquilo me machucou na época. Só que teve uma coisa que aconteceu que foi o seguinte, um amigo meu falou assim: Eric, a maioria das pessoas que chegam na tua frente e conversam contigo elogiam o seu livro, sua metodologia, as coisas que tu escreve, e tu tá dando atenção para meia dúzia de pessoas que criticaram teu livro e algumas delas nem leram o livro. E uma outra coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que a opinião do outro é um problema do outro. Às vezes é um conflito até dentro daquela pessoa. Então, nesses casos, o que eu aprendi é assim, toda vez que eu sou criticado, tudo bem, muito obrigado pela sua opinião, e é isso, não tem o que fazer. A crítica do outro é um problema do outro. Se é um feedback, se é algo que você concorda, entende que você tem que melhorar, você vai lá, senta e estuda, né? Eu, para escrever o meu segundo livro, eu acordava todo dia às 5 horas da manhã, eu começo a trabalhar entre 8 e meia, 9 horas, eu acordava às 5 horas da manhã, sentava no computador e escrevia. Ficava ali até às 8 e meia, 9 horas escrevendo. Essas pessoas, elas não sabem esse esforço. Até as pessoas que vêm e elogiam o livro, elas conseguem enxergar o produto pronto, né? É difícil as pessoas entenderem o tempo que tu dependeu para aquilo. Então, sempre que você receber uma crítica negativa, valorize o esforço que você teve para fazer aquilo. E se a crítica tiver algum fundamento, agradece o feedback e tenta melhorar. Simples assim, tá? Então, eu resolvi gravar esse vídeo, né? Ele sai um pouco fora do padrão aqui, né, de apresentação de requisitos, ferramentas e outras coisas. Eu resolvi gravar em função desses feedbacks, né? Eu acabo sendo um mentor para algumas pessoas também que conversam muito comigo, que pedem dicas, que pedem para ajudar. Eric, me ajuda a seguir esse caminho no SEO, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que estudar, né? Então, eu me vejo nessa responsabilidade de dizer para você que está aí do outro lado: não fique inseguro, não se ache uma farsa. Você está apenas começando a trilhar um caminho. E nesse caminho você vai ter que aprender algumas coisas, existem coisas que você não sabe. Anota tudo aquilo que você não sabe e aquilo que você entende que é um calcanhar de Aquiles para você e começa a estudar todo dia, né? Marca lá 1 hora no relógio, todo dia eu vou estudar. Eu vou estudar aquilo, vou começar a escrever sobre, vou começar a praticar. Em pouco tempo você já é um bom conhecedor daquele assunto, já praticou, entendeu? E essa síndrome, ela vai passar, tá?
O SEO ele não nasceu para ser uma coisa complicada. O SEO é uma coisa que nasceu para facilitar a encontrabilidade das páginas, dos sites nos mecanismos de busca. E embora tenha aí a comunidade de SEO, né, ela utiliza às vezes muitos termos técnicos, muitas coisas difíceis, e entenda isso daí muito mais como um desafio para ti, para você aí que está do outro lado e está ouvindo esse discurso. Entende isso como um desafio, fique entusiasmado, e toda vez que eu vejo algo que eu não conheço, para mim é como se fosse um presente de Deus. Pô, tem algo aqui que eu não conheço. Eu vou ter que sentar e estudar. Olha que coisa bacana. Eu vou sentar, vou estudar, vou evoluir, vou conhecer novas pessoas. Uma coisa que eu tenho falado para muita gente que eu conheci, eu fiz muitas amizades no último ano, principalmente em função do lançamento desse livro. E uma coisa que eu digo é que a coisa mais legal de você conhecer as pessoas, entender o trabalho delas e poder aprender com elas é a amizade que você faz. E você acaba fazendo algumas amizades duradouras, conhecendo profissionais fantásticos, às vezes até melhor. Eu conheci várias pessoas que eu considero que são melhores do que eu. E olha que coisa fantástica, eu tenho o prazer de poder ver o sucesso dessas pessoas, poder estar ao lado dessas pessoas e aprender com elas. E isso é uma coisa fantástica, tá bom? Um grande abraço para você. Se você sofre com a síndrome do impostor, coloca aqui embaixo, comenta, me chama lá. Ah, Eric, queria te chamar para uma conversa, falar o que eu sinto, o que tu acha. Me chama lá no Instagram, me manda um direct lá no eric.formaggio e a gente bate um papo melhor sobre isso, tá bom? Grande abraço para vocês, até a próxima.